Meu chefe zombou do meu cachorro morto. Seja bem-vindo à nossa história de obediência maliciosa, onde alguém descobre o verdadeiro significado da expressão vai se catar. Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos ao relato. Acabei de me mudar para a Austrália e peguei um novo número de telefone, mas a coisa se complicou quando percebi que meu novo número era o antigo número de outra pessoa. A situação se tornou um problema. Toda semana eu recebia ligações de um trabalhador que queria saber por que eu não estava no canteiro de obras ou o que eu tinha a ver com projetos de construção e coisas do tipo. Cada vez que eu explicava com calma que eles estavam ligando para o número errado, muitas vezes as pessoas do outro lado eram muito mal educadas ou achavam que eu estava brincando. Elas insistiam que eu respondesse as perguntas delas ou aparecesse no local. Eu já estava cansado disso, então resolvi procurar meu próprio número no Google e investigar um pouco. Acabei descobrindo quem tinha o número antes de mim, inclusive o novo número dessa pessoa. Decidi ligar para ele e expliquei meu problema com educação. Apontei que ainda havia 2 sites que listavam meu número como sendo dele. Pedi para ele mudar isso, avisar seus contatos sobre o novo número e apagar o antigo, porque estava ficando muito irritante para mim. A essa altura, eu já tinha dado meu número de telefone para inscrições de visto de trabalho, proprietários e amigos, então trocar o número seria bem complicado. Expliquei toda essa situação para ele, mas, é claro, ele foi tão amigável quanto a maioria das pessoas com quem ele se comunicava e me disse algo como: "Não tô nem aí, cara, isso não é problema meu. Se vir aí, você é quem precisa lidar com os seus próprios problemas, amigo." Bem, a vida sempre dá um jeito. E logo tive uma grande oportunidade para fazer exatamente isso. Apenas algumas semanas depois, recebi uma ligação bem cedo de manhã, de um cara chateado, dizendo que estava muito cedo e queria saber onde eu queria que uma carga de areia fosse colocada e como entrar. Perguntei que areia era essa, e ele me explicou que tinha uma quantidade enorme de areia, conforme pedido, e que ninguém estava lá e tudo estava cercado. Por um momento, pensei em começar a explicar, mas estava cansado e aborrecido. No entanto, logo enxerguei uma oportunidade nisso. Fui direto na resposta: "Cara, sem problema. Jogue tudo na entrada da garagem, na frente da cerca. A gente resolve quando chegar lá." O cara perguntou: "Você tem certeza? É muita areia." Respondi: "Completamente certo, meu chapa." "Valeu mesmo." "Tá bom então, chefe." E ele desligou. Voltei a dormir e fiquei cochilando com um sorriso no rosto por mais 1 hora, até que meu telefone tocou de novo. Vi que era o cara que costumava ter o número antes de mim. Atendi animado, e ele foi direto ao ponto, xingando e reclamando que não conseguia acessar o local e que teria que mover 1 tonelada de areia com as próprias mãos. Não importava se eu tinha dito para ele jogar areia em qualquer lugar. Respondi: "Você me disse para resolver isso sozinho. Estou fazendo isso. Você pode apagar os números e avisar as pessoas ou não. Você que sabe, amigo." Ele ficou ainda mais irritado, me xingou mais um pouco, ameaçou me encontrar e muito mais, antes de desligarmos. No entanto, os números sumiram. Depois disso, o caso desapareceu rapidamente da internet, e nunca mais recebi outra chamada. Ainda mantenho o mesmo número de telefone, e sempre que vejo um caminhão carregando areia, dou risada ao lembrar desse cara que teve que carregar 1 tonelada de areia com as mãos, perdendo várias horas de trabalho porque ele foi rude demais para mandar algumas mensagens. Isso aconteceu há uns 4 anos em relação às regras de horário no trabalho. Eu trabalho na construção e começamos bem cedinho. O chefe estava cansado de pessoas chegando às 6h05 ou 6h03, quando deveríamos começar às 6, embora ele fosse um dos que com mais frequência se atrasavam mais do que qualquer um de nós. Então ele disse: "Se você não estiver na minha frente às 6 em ponto, quando começamos, vou tirar 15 minutos do seu salário no dia." No dia seguinte, acabei esquecendo minha fita métrica no carro e precisei atravessar o local da obra para buscá-la. Acabei chegando um pouquinho depois das 6. O chefe me repreendeu e disse que estava falando sério no dia anterior, então descontou 15 minutos do meu pagamento. Nesse momento, peguei todas as minhas ferramentas, coloquei-as no chão e sentei em um balde. Ele me perguntou por que eu não estava começando a trabalhar, e eu respondi: "Não vou trabalhar até às 6h15, porque não vou receber até essa hora. Gosto do que faço, mas não faço de graça." Ele tentou argumentar comigo, até que falei: "Se você está me pedindo para trabalhar sem me pagar, isso é contra a lei."
Você realmente quer arriscar a empresa e a si mesmo desse jeito? Talvez eu seja o tipo de pessoa que entra com um processo, talvez não seja. Mas se você me disser para trabalhar depois de reduzir meu tempo, então vamos descobrir uma maneira de resolver isso. Ele ficou quieto rapidinho depois disso, e todo mundo viu que eu agi dessa forma e ele desistiu. Agora, ninguém mais ia aceitar esse tipo de coisa. Nos dias seguintes, os caras que normalmente chegariam 1 ou 2 minutos atrasados apenas enviavam uma mensagem para o chefe: desculpa, chefe, eu estaria lá às 6h02 e seria descontado, então vejo você às 6h15 e começo a trabalhar então. Eles apenas esperavam nos carros até 6h15 e só entravam quando era hora de começar. Assim, entre as pessoas fazendo o que eu fiz ou apenas ficando nos carros, o chefe perdeu bastante produtividade e moral. Porque preferiu perder 15 minutos de produtividade por pessoa e se sentir importante, em vez de perder 1 ou 2 minutos de produtividade, mesmo que todos fiquem conversando e organizando materiais até mais ou menos 6h10 de qualquer jeito. Após algumas semanas disso, o chefe dele o chamou a atenção pela queda na produtividade e como as planilhas estavam ruins, o que estava refletindo negativamente nele como líder, já que estávamos perdendo prazos por causa disso e mostrava que ele não sabia como gerenciar a equipe. De repente, a política que ele tinha criado foi abandonada, e todos nós passamos a trabalhar como deveríamos, recuperando o ritmo rapidamente. A solidariedade entre os trabalhadores levou à vitória. Ninguém aceitou essa situação ruim, então trabalhei naquela ocasião sem ser pago, depois que ele tentou mostrar poder sobre eles, mas ficou claro que virei alvo depois disso. Consegui aguentar só mais 2 meses antes que ele arranjasse razões bobas o suficiente para me demitir, quando precisei faltar vários dias seguidos para cuidar da minha mãe que tinha caído. Você sabe, o engraçado dessa política é que ele age como se estivesse te punindo, mas na verdade isso é uma melhoria para o trabalhador. Ele passou de um horário de trabalho rígido para um horário flexível, porque se você chegar no horário, ainda ganha o pagamento normal. Mas sob essa política desse sujeito, se você quiser trabalhar menos, recebe um pagamento menor. No fim das contas, isso é mais conveniente para você. Obrigado, chefe. Ah, também nos comentários, temos essa história da Kelly sobre faltas não justificadas. Eu trabalhava em um call center que tentou implementar uma regra onde, se você se atrasasse 30 minutos, contaria como uma falta não justificada, mesmo que você aparecesse. Você ainda receberia o pagamento, mas isso teria efeito negativo na sua avaliação. Quando mencionei atrasos por causa de neve ou acidentes graves, me disseram que não haveria exceções para essa nova regra. Normalmente, eu chegava cedo, mas eventualidades acontecem e questionei o que me impediria de perceber que ficaria atrasado devido ao trânsito e simplesmente tirar um dia de folga remunerada. Eles me repreenderam por não estar presente, e a resposta foi: eu esperava que você tivesse respeito suficiente pelos seus colegas para não fazer isso com eles. Soiler, eu não tive. E ninguém mais teve também. Portanto, essa política não durou muito tempo. Temos também uma história ainda melhor de Steve M., de muitos anos atrás, em que uma política de atrasos acabou falhando. Acredito que tenha sido nos anos 80. Meu pai tinha um chefe que não gostava dele. Eles tinham uma regra de que chegar atrasado resultaria em algum tipo de punição. Meu pai operava uma niveladora em uma equipe de construção de estradas. Meu pai costumava chegar pelo menos 15 minutos antes, verificava sua máquina e garantia que tudo estivesse pronto para sair pelo portão às 8 em ponto. Em um dia, meu pai chegou 2 minutos atrasado, e o supervisor dele estava lá ao lado do relógio com um grande sorriso. Então, meu pai deu meia volta com o carro, voltou para casa e ligou dizendo que estava doente. Isso fez com que a equipe inteira, inclusive ele mesmo, recebesse pagamento de horas extras no próximo sábado para compensar. Quando eu tinha um emprego simples há muito tempo atrás, meu chefe me fez ir trabalhar no dia seguinte, mesmo depois de eu descobrir que meu cachorro tinha morrido sufocado com algo que engoliu. Havia sinais claros na minha mesa de que ela estava em pânico antes de falecer. Eu tentei pedir um dia de folga por causa do luto e da culpa, mas meu empregador não concordou. Eu estava no emprego há apenas algumas semanas, então eu não tinha direito a nenhum dia de folga por doença e havia saído recentemente do desemprego, então precisava muito deste trabalho. Assim, fui trabalhar com evidente tristeza. Tentei pedir para sair mais uma vez, mas meu chefe não se importou e me disse para aguentar, afinal, era apenas um cachorro. Pensei tudo bem, e deixei meus sentimentos tomarem conta.
Estava chorando e soluçando na minha mesa enquanto trabalhava no meu projeto e respondia e-mails. Isso ocorreu em um daqueles escritórios modernos com espaço aberto, sem paredes, apenas pequenas divisórias em vez de cabines, então todos podiam me ver e ouvir. Eu estava literalmente enxugando as lágrimas do meu rosto e da mesa enquanto trabalhava. Isso foi nos anos 2000, então o termo masculinidade tóxica ainda não existia. Ver um homem adulto soluçando abertamente na mesa assim realmente surpreendeu as pessoas. Quando meus colegas de trabalho e pessoas que passavam perguntaram o que havia acontecido, contei a todos sobre o que aconteceu com meu cachorro e como não tive a chance de cuidar do corpo dela. Ela estava deitada na minha cama, coberta por um cobertor, até que pudesse chegar em casa e entender os detalhes para a cremação e o enterro dela. Quando me questionaram por que estava trabalhando, eu disse bem alto que meu chefe não achava que essa fosse uma desculpa aceitável para faltar ao trabalho. Não preciso dizer que meu chefe parecia uma pessoa terrível, e o chefe dela me informou que eu teria 2 dias de folga remunerada para me lamentar e cuidar do meu cachorro, e que eu não deveria ter ido trabalhar. Nos comentários, temos a história do usuário Skid Squat sobre um professor muito rígido. Quando eu estava na escola primária, por volta dos 9 ou 10 anos, tive um professor muito rigoroso com quem eu me dava bem. Ele era um veterano do exército e nunca tive problemas com ele. Ele simplesmente não tolerava os valentões e as crianças que incomodavam os outros. Uma vez, ele pegou um valentão pelo colarinho e, em outra ocasião, jogou uma cadeira pela sala, quebrando uma perna dela. Então, sim, ele era um pouco assustador. Nosso cachorro tinha câncer e minha mãe a levou a um veterinário especialista para fazer uma operação. Quando voltamos para casa no dia seguinte, lembro-me de minha mãe gritando e chorando de tristeza ao telefone, pedindo para sacrificar nosso cachorro. Isso aconteceu quando ela foi informada de que não havia como salvá-la e era melhor não reviver o cachorro após a operação. Minha mãe não lidou bem com o luto e passou o fim de semana jogando fora todas as coisas do cachorro, apenas 1 hora após saber que não a veríamos novamente. Ela sempre lamentou essa decisão. Passei a maior parte do fim de semana tentando confortá-la, mesmo estando devastado também. Acredito que minha mãe tenha ligado antes, porque sem dizer nada, meu professor me encontrou sentado nas escadas durante o intervalo do almoço e eu imediatamente comecei a chorar, pensando que eu estava com problemas porque não saí durante o intervalo de almoço. Meu professor me contou sobre um cachorro que ele perdeu quando era jovem e como é difícil para alguns lidar com a tristeza, mesmo quando adultos. Ele disse que todos têm o direito de ficar tristes e que está tudo bem sentir dor. Ele foi muito gentil e suas palavras gentis nunca saíram da minha mente. Ele me permitiu fazer desenhos no canto da sala à tarde, porque eu era bom nisso. Acredito que fomos uma das últimas turmas dele, já que ele saiu da escola depois de nós. Ele provavelmente já estava aposentado naquela época. Sem me perguntar, ele inscreveu um dos meus desenhos em uma competição de arte que abrangia todo o condado. Surpreendentemente, ganhei o primeiro lugar, mas eu não fiquei sabendo disso até depois das férias de verão, quando ele já tinha ido embora. Agradeço ao Sr. Rolf por tudo isso. Pelo menos agora eu entendo por que ele gosta tanto de cachorros. Ele acha que os cachorros sempre o chamam pelo nome. Eu costumava trabalhar como segurança. Uma vez, alguém entrou de graça em um bar que cobrava $2 nas noites de fim de semana. Normalmente, todos pagavam para entrar, com exceção dos ônibus de festa. Tínhamos um acordo com as pessoas que operavam ônibus de festa podiam trazer seus grupos para o nosso bar sem pagar entrada. Clientes animados eram bons para o negócio. Então, em uma noite em que eu estava trabalhando, um homem entrou com sua namorada. Eu expliquei a ele que a entrada custava R$2 por pessoa. Ele não gostou disso e eu usei a mesma resposta que costumo dar a quem reclama. R$2 é o item mais barato que você vai comprar aqui esta noite. Se você não puder pagar, talvez seja melhor ir para outro lugar. Ele não queria parecer econômico na frente da namorada, então, claro, ele pagou. Alguns minutos depois, ele voltou dizendo que tinha acabado de conversar com algumas pessoas que não pagaram a entrada e queria saber por que só ele foi escolhido para pagar. Expliquei a ele sobre a regra do ônibus de festa e disse que essas pessoas provavelmente tinham vindo em um ônibus. Ele apontou para algumas pessoas sentadas com a namorada e afirmou que não cobrei dos amigos dele que eles não vieram de ônibus. Eu os reconheci quando entraram e perguntei se vieram no ônibus, e eles disseram que sim, então eles mentiram para mim. Isso acontece e normalmente não me preocupo com isso. Eu disse a ele, bem, parece que cometi um erro.
Acho que é a noite de sorte deles. Isso foi um sinal para ele de que deveria deixar para lá, mas isso não foi suficiente para ele. Ele aumentou o tom e continuou insistindo para que eu lhe reembolse os $4 para manter as coisas justas. Estou cansado dele, então eu concordo, dizendo que ele está certo, não é justo, e digo, deixe-me corrigir isso para você. Ele sorri com um ar de superioridade porque acha que vai conseguir um reembolso, mas não percebe que tudo o que estou fazendo é seguir de maneira doce e maliciosa. O sorriso dele desaparece quando me afasto do caixa e me aproximo de onde seus amigos estão sentados. Com minha voz mais educada, digo, desculpem incomodar vocês, mas hoje à noite há uma taxa de R$2, e o amigo de vocês me disse que vocês não pagaram. Talvez eu tenha entendido errado quando perguntei se estavam com o grupo do ônibus de festa, mas agora preciso cobrar a taxa de vocês. As expressões de traição que eles dirigem a ele são impagáveis. Eu cobro as taxas deles, sorrio e agradeço ao rapaz por ser tão honesto. Em seguida, volto ao meu posto e assisto enquanto eles continuam a repreender o cara. Eu acho que é assim, trabalho para uma grande empresa de eletrônicos, fazendo vendas por telefone. Fazemos muitas chamadas diárias e pegamos os detalhes do cartão de crédito para fazer pedidos, assim como para realizar pedidos de financiamento. Como a fraude é um grande problema na nossa empresa, aprendemos que somente o titular da conta do cartão de crédito ou da conta de financiamento pode fazer um pedido. E então, entra em cena uma mulher chamada Karen, ligando para fazer um pedido de financiamento. Passamos por todas as etapas, pegamos o nome, endereço, número e detalhes de pagamento, entre outros. Justo antes de realizar o pedido, ela solta: "Ah, o cartão está em nome do meu pai. Está tudo bem, não está?" Eu disse a ela que não, que o pai dela precisaria fazer o pedido porque ele é o dono da conta. Ela começou a discutir por uns 5 minutos, dizendo que era filha dele e que eu tinha que concluir o pedido na hora. Eu expliquei que lamentava, mas não podia fazer isso, porque, como eu disse antes, só o dono da conta podia fazer o pedido. Então ela começou a me xingar, me chamando de idiota e dizendo que eu não sabia de nada, e exigiu que eu fizesse o pedido. Nesse ponto, eu já estava cansado. Como ela estava xingando e ficando agressiva, eu disse: "Sinto muito, mas se você continuar falando assim, vou encerrar a ligação." Ela disse: "Então encerre", e eu respondi: "Está bem, obrigado por ligar, tenha um bom dia." Ouvi ela dizer não, espera, enquanto desligava. Nossa, isso foi bom. Tipo, é engraçado seguir a obediência maliciosa e tudo, mas o que acho estranho é que, quando algo assim acontece, ela poderia simplesmente desligar na hora, ligar de novo e falar com outra pessoa, passando por tudo outra vez, mas sem mencionar que o cartão está no nome do pai. Parece que ela poderia contornar a situação facilmente se só ligasse de novo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, clique no botão de inscrição e ative as notificações pois publico novos vídeos do Reddit toda semana.